Bom dia, com muita alegria, estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, turminha! Belezuda! Bom dia, amigos. O convidado ilustre está mais para um intruso do ambiente ilustre, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos. Ai, ai. Bom dia de novo, pessoal. Eu estou acostumado, às vezes, a trazer algumas palavrinhas às noites de segunda e sexta, mas esse salão lotado, assim, ele é uma pressão nos nossos corações, viu? Agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Ainda que a gente se sinta um pouco inseguro diante do entendimento, da compreensão da nossa imperfeição. Mas, lá naquela salinha de costura, lá atrás da casa, em que eu já testemunhei muitas manifestações de amor ali, por várias tarefas que ali são desempenhadas, Dona Alda, estruturada na bagagem espiritual de vivência desse espírito milenar que ela tem, e amparada também pela intuição daqueles mais elevados que nós, que nos amparam, ela nos lembrou que é preciso que nós estejamos para todos, não foi isso, Dona? Para aqueles que nós mais amamos, para aqueles que nós estamos tendo a chance de amar, para aqueles que a gente precisa deixar para trás as mágoas e aprender a amar também. E para isso é preciso da espontaneidade do nosso coração, não é, Daniel? E é por isso que eu escolhi não trazer nenhum slidezinho, né? Já estou quase arrependido, viu? E eu me permiti ser espontâneo hoje e tentar desenvolver os pensamentos, amparado pelos pensamentos de vocês, para que a nossa fala fosse a mais sincera possível e fosse a mais carinhosa possível, mesmo tendo esse coração ainda muito endurecido. Estamos falando de Natal, né, gente? E é impossível falar só do aniversário, da data de aniversário, porque ela, por si só, não tem sentido nenhum, né? Então, só faz sentido falar do Natal quando a gente fala também do aniversariante e do papel que esse aniversariante representa nas nossas vidas. No Livro dos Espíritos existe uma pergunta assim: que é Deus? Não é? Para que a gente comece a entender, a compreender essa lei de amor que nos abarca a todos. E os Espíritos respondem, né? Deus é a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente vai, dentro da nossa pequenez, tentando aprender com os Espíritos o que Deus traz na sua essência, porque a essência divina é algo que a gente não pode compreender. Mas nós podemos compreender, dentro das nossas limitações, os efeitos dessa essência divina nas nossas vidas. E nesse movimento de comemoração desta data, pensando no aniversariante, a gente pode também se perguntar: que é Jesus? O que é Jesus para nós? Nós conseguimos compreender a essência de um espírito da envergadura moral do Mestre? Nós conseguimos compreender o estado de serenidade, de felicidade, de capacidade de perdão permanente, de amor incondicional? Nós conseguimos compreender isso? Não conseguimos, né? Mas nós conseguimos sentir os efeitos. Nós conseguimos sentir os efeitos desse coração no trabalho incessante que ele exerce sobre a humanidade.
os efeitos nós conseguimos sentir. Sentimos de forma igual? A causa desses efeitos é a mesma, mas a sensação desses efeitos é individual, não é, gente? Depende de cada um de nós, depende do nosso olhar, depende do nosso momento de vida, depende do nível da nossa resignação, depende de tantas variáveis, da forma como a gente compreende o Cristo, de tantas variáveis. Do Cristo que nós conseguimos enxergar, qual será o efeito que essa visão que nós temos de Jesus tem na nossa vida de relação aqui? Qual será o efeito que essa disponibilidade de amor por nós tem na convicção que nós temos da lei e da certeza que nós temos do que nos espera na vida futura? Qual será? Qual será? É uma questão de visão. E aí, eu vou pedir licença, meu amigo Theo, para quebrar um pouquinho o protocolo, porque não é natural que a gente traga na casa experiências pessoais, não é natural, não é? Não sei julgar se é conveniente ou não. Mas dentro da ideia de trazer aqui e dividir com vocês e receber de vocês aquilo que a gente tem de nosso, eu peço permissão para ler uma pequena nota que eu escrevi para o meu pai, que já está lá do lado de lá, quem sabe sendo tratado também pelo Dr. Bittencourt, com todo carinho. Há cerca de uns 22 anos, eu não tinha ainda cabelos brancos, tinha muito menos juízo ainda, mas foi lembrando dessa nota que eu escrevi para ele no Dia dos Pais, num dia que eu estava trabalhando e estava à distância, então foi a forma que eu tive de me expressar. Lembrando disso, foi que surgiram algumas reflexões que eu vou tentar trazer para vocês. Como não tem slide, essas reflexões eu posso trazer talvez até em 5 minutos, aí o Theo vai me perdoar, né? Quem sabe vai até umas 9 e pouquinho, né? Vai depender da condição que eu conseguir me colocar para receber o auxílio daqueles que estão aqui nos amparando, né? Então, vocês me dão licença, a notinha é curta. Na época eu pensei assim: Pai, é fácil para nós pais sermos os heróis de nossos filhos quando eles são pequenos, ainda no início de suas vidas. Qualquer carinho dispensado, presente ofertado ou participação em suas atividades infantis nos transformam a cada dia em seus heróis. Eles nos enxergam como homens fortes, capazes de fazer tudo aquilo que eles próprios ainda não conseguem, e por isso consideram tudo o que fazemos tão extraordinário. Nos veem tão superiores que não identificam nossas falhas, nossos limites. O que lhes passamos é a imagem do super-herói das histórias de ficção, plenos de superpoderes, capazes de atendê-los em tudo, de realizar qualquer feito, sem o menor esforço ou sacrifício. Eu também, Pai, não escapei disto, e tive por você esta idolatria gratuita que vem do coração da criança e se mantém lá. Mas a gente cresce e começa a julgar os que estão à nossa volta, não só com os olhos do coração, do amor incondicional, mas com o olhar crítico de quem avalia as atitudes daqueles que o cercam. Com certeza, muitos pais perdem o estigma do super-homem no decorrer do crescimento de seus filhos, os quais passam a observá-los não mais como heróis onipotentes, mas como homens sujeitos aos mesmos erros, medos e fracassos a que eles estão, tirando-lhes do alto do pedestal. E mais uma vez, Pai, eu também passei por isto.
Crescendo e te conhecendo, perdi a ilusão do Pai invulnerável e poderoso. Passei a enxergar o homem que, por depender de recursos para subsistir e assegurar a segurança e conforto à sua família, precisava trabalhar com afinco. Que, por não ser onipotente, precisou aprender a se relacionar com as pessoas, sendo um amigo leal, dedicado e sempre disponível. Que, por não ser um herói de quadrinhos, sentia medo de que, eventualmente, não pudesse ser capaz de cumprir todas as tarefas que suas responsabilidades de homem e pai lhe impunham, carregando em silêncio sua insegurança e seguindo em frente. É curioso, Pai, que depois de ter te tirado do pedestal que eu mesmo construí para ti, compreendi que tu alcançavas uma altura maior sobre o chão do que sobre ele, que eras mais forte, mais valente, mais valoroso e, como nunca, mais herói. A notinha que eu mandei para o meu pai. Gente, é o olhar da criança e o olhar do adulto. Quanta diferença! Quanta diferença! Não do objeto que se olha, porque aquele que se olha é ele, é o mesmo. Mas e a nossa percepção? E aquilo que a gente tira de proveito para nós? Quem representa o bem sempre provê algo de bom. Sempre provê algo de bom. Mesmo a percepção da criança, na sua idolatria inocente, sem compreender a mecânica da vida, se sente bem na sua idolatria infantil. Mesmo as crianças. Qual é o nosso grau de infância quando a gente observa o Cristo no alto do pedestal em que a gente o coloca? Será que a gente ainda olha para Jesus e vê nele o mágico Salvador das nossas dores? Será que a gente ainda vê em Jesus o mágico que vai livrar de nós tudo aquilo que nós desejamos que saia do nosso caminho? Será que a gente vê em Jesus o nosso garantidor para que nós possamos viver as nossas vidas com a tranquilidade ilusória que a gente tenta colocar nelas, vivendo de uma forma serena, mas não profunda? Será que a gente espera de Jesus que a gente consiga viver exatamente como a gente quer viver? Esse será que ainda, em alguma monta, é o valor que nós temos de Jesus? Será que em alguma monta isso é a representatividade de Jesus nas nossas vidas? É só uma reflexão, não é, gente? Porque no nosso processo de aprender a viver, e na oportunidade que nós temos de estarmos vivendo juntos, cada um tem a sua quantidade de percepção de magia em Jesus. Cada um de nós tem. A cada momento em que o nosso desejo é que a vida supere a lei e que traga para nós algo que não faz sentido para aquilo que a gente precisa, mas que só faz sentido para aquilo que a gente deseja. Será que a gente ainda vivencia esses momentos? Será que nos momentos em que nós pedimos a Jesus, nós pedimos na certeza de que Ele tem a obrigação de nos conceder aquilo que se pede? Será? Qual é a nossa perspectiva da presença do Cristo entre nós? Qual é a nossa perspectiva? O que daquele amor que a gente não consegue ainda sequer compreender a essência, nós conseguimos aproveitar em nosso benefício,
como a criança que idolatra, mas que se sente bem junto ao seu objeto de idolatria. Será que nós estamos trabalhando para tirar Jesus do pedestal e fazer com que a nossa percepção dele seja mais nítida diante da sua grandeza? Será? Por quanto tempo, né? Por quanto tempo a gente vem vivendo sobre esse estigma do Jesus maravilhoso? Porque nós não nascemos há pouquinhos anos atrás, né? Eu, alguns pouquinhos mais do que muitos aqui. Ainda bem que tem o Theo aqui, que um pouquinho menos. Nessa nossa história, gente, de espírito imortal, a gente vem fazendo contato com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, enquanto aqui na nossa vida de relação, dentro do nível de maturidade que a gente vem construindo. É certo que hoje, né, principalmente falando numa casa espírita, uma casa abençoada, uma casa de trabalho, uma casa de oração, uma casa de estudo, que promove esse nosso crescimento, que promove o aprofundamento desse nosso olhar sobre a vida, é claro que nós, no mínimo, aqui, a gente já compreende Jesus muito além do milagre, claro. É por isso que nós estamos aqui. Porque senão a gente estava em casa, e, enquanto esperando o milagre, fazendo aquilo que nos satisfaz as paixões. Nós estaríamos confrontando o chefe lá do trabalho, porque, coitado do chefe de trabalho, né? Ele é sempre um exemplo ruim. Mas a gente poderia estar confrontando o chefe do trabalho na certeza que aquilo ali é comum, mas que, no final das contas, Jesus vai me salvar. O problema é dele, de Jesus, não é meu. E esse olhar a gente vai amadurecendo e, aos poucos, vai acontecendo uma coisa interessante. A gente vai se sentindo responsável. Engraçado, né? Ué, mas Jesus é o Salvador. Mas algo vai nos incomodando. Algo vai nos incomodando. Porque talvez sem perceber, a gente vai tirando Jesus do pedestal. A gente vai tirando Jesus da condição de milagreiro. A gente vai tirando de Jesus o poder de nos transformar. Mas a gente vai mantendo em Jesus o poder de ser um norte. A gente vai mantendo em Jesus, ou melhor, construindo em Jesus, no nosso Jesus, na nossa percepção do Cristo, o poder de ser exemplo. A gente vai elevando a estatura do Cristo aos nossos olhos, na medida em que a gente percebe que o todo-poderoso Jesus da história em quadrinhos, na verdade, não recebeu os seus poderes no nascimento ou por obra e graça de algum mago. Jesus alcançou a sua condição de todo-poderoso na capacidade de amar pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E isso aproxima ele de nós. Porque quando Jesus é o Deus, e é natural que a gente tenha, ao longo de muito tempo, confundindo Jesus com a divindade, porque tão distante a gente está dele, ou melhor, tão distante nós nos colocamos dele, porque não há ninguém mais próximo de nós do que o Cristo, dentro do que a gente pode compreender das opções de espíritos ao alcance desse planetinha, maravilhoso, por sinal, quando nós deixamos de ver o Jesus milagroso, ele fica mais compreensível. Nós não compreendemos ainda a essência dele, mas os efeitos da existência desse espírito de amor
nas nossas vidas, fica mais patente, os efeitos ficam mais claros. A oportunidade que nós temos de nos beneficiar a partir desses efeitos fica mais agressiva nas nossas consciências, porque a gente passa a perceber que nós não estamos distantes de Cristo, que Ele não é um Deus, que Ele é um irmão mais velho, amoroso, sábio, mostrando para nós que essa salvação, no sentido do afastamento das dores, do afastamento dos sofrimentos, do reencontro com os amores, entre aspas, perdidos, que isso tudo acontece mesmo, mas não por milagre. Quando a gente entende que a felicidade do Cristo é inabalável, porque a sua capacidade de amar é também inabalável, a gente vai percebendo que os atributos de Jesus, diferentemente dos atributos da divindade, são os nossos, só que em outro patamar. E aí é o grande milagre, é aí que Jesus cresce, porque ele mostra para nós com toda clareza que é o condão, a capacidade, a oportunidade de afastar os sofrimentos, de eliminar as dores, de ganhar consciência da vida, de entender mais a grandiosidade da criação, de compreender que nas nossas dores nós não estamos sós, de ter a convicção e a confiança de que a espiritualidade está conosco, nos amparando o tempo todo, nos inspirando, nos motivando, e que basta a gente conseguir ter um olhar mais maduro do efeito do que o Cristo pode ter nas nossas vidas, para que a gente perceba o nosso potencial, a chance que nós temos de sermos mais felizes do que nós somos. De ter a convicção, né, dona Alda, de que existe uma espiritualidade aqui presente, cuidando de nós. Aquela criança que idolatra o pai, ela se joga nos braços do pai sem pensar duas vezes, pela segurança que ela sente. É uma segurança que talvez seja fruto de um sentimento nato daquela proximidade, de enxergar ali a razão não a razão, mas a tranquilidade na vida dela. Mas é um pulo inconsciente, porque a criança está se jogando nos braços do outro, a criança está confiando o seu destino no outro. E essa confiança pode estar equivocada. A gente vê na vida tantas confianças equivocadas que a gente muitas vezes coloca e que traz consequências que não são as que a gente desejava. Mas quando a gente coloca a confiança, a nossa certeza, a nossa fé na lei divina, na lei de amor, não há equívoco, porque não há falha na lei. E o efeito que Jesus causa em nós é o processo educativo de nós entendermos essa lei. Porque a gente entende. Já estudamos a lei de amor, né, gente? Está lá, em 10 partes, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo explicadinho. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de liberdade. A gente já estudou aquilo tudo, né? Mas será que esses conceitos que os Espíritos trazem para nós, em nome de Jesus, são conceitos que a gente carrega como um valor e como uma certeza? Se fosse por mim,
se eu conseguisse carregar esses conceitos e sentisse os efeitos da presença do amor do Cristo nas nossas vidas, meus joelhos não precisariam estar bambos aqui hoje. Né? Porque eu teria a convicção de que tudo está certo, de que desde que eu cumpra o meu papel diante da minha consciência, que é sensibilizada pelo Cristo, pelo exemplo que Ele nos traz e nos constrange na nossa pequenez, se eu tivesse essa certeza absoluta e essa tranquilidade de consciência diante do meu trabalho, e não do milagre de Jesus, diante do meu trabalho, é a convicção no exemplo que Jesus nos traz para sentir a certeza de que a lei de amor nos ampara. E o trabalho feito de acordo com aquilo que a nossa consciência nos exige, trazendo a paz de consciência necessária, para que dentro das possibilidades nossas de cada um, nós consigamos desfrutar da felicidade, da resignação que a gente ainda precisa, diante dos males que precisamos, não dos males, mas dos processos educativos que precisamos enfrentar para o nosso bem, nós consigamos viver todo o montante de felicidade que a gente é capaz de viver. Nós estamos no mundo de provas e expiações, sim, mas o Cristo nunca nos disse que nós estamos aqui para sofrer. Pelo contrário, não é? Jesus já nos alertava que o amor cobre a multidão de pecados. A lei é de amor, gente. A lei é de amor. O sofrimento e a dor é exceção à lei. É uma exceção que nós provocamos. Mas dentro do universo em que é o amor que o rege, eu acredito no meu coração que mundos como os nossos são mundos de exceção. Não podem ser a regra. Mundos de sofrimento não podem ser a regra num universo que é regido pelo amor. Mas Papai do Céu quis que as nossas conquistas fossem pelos nossos esforços e os nossos méritos. Acima de tudo, para que nós valorizássemos. Acima de tudo, para que a gente compreendesse quem ainda não conquistou, que está no caminho da luta, que tem o mesmo potencial que nós temos e tivemos e possam conquistar o mesmo que nós conquistamos. E que por isso merecem o nosso auxílio, não a nossa reprimenda. É outro efeito que a compreensão daquilo que Jesus nos traz, não como milagre, mas como orientador, pode ter em nós. É dessa condição de perdoar. É dessa condição de amar aos outros como a nós mesmos que Jesus nos ensinou e que nós achamos que é inalcançável. Ainda mais do que isso, amar os nossos inimigos. Como, gente? Se Jesus está no pedestal como nosso Salvador, e se nós seguimos a nossa vida da forma como nós achamos que é bom para a gente, ou melhor, da forma que a gente deseja, qual é a significância do perdão? Qual é a significância de amar os nossos inimigos? Qual é a significância do Natal? O Natal é aquela data comemorativa, uma vez por ano, que a gente compra presente, reúne a família e, sim, coloca o nosso melhor sentimento, mas uma vez por ano. Será que esse Natal de uma vez por ano não é o Natal em que o aniversariante é o milagreiro? Porque no Natal em que o aniversariante é o exemplificador da lei, no Natal em que o aniversariante é aquele que tem como efeito nas nossas vidas o alargamento da nossa consciência, esse Natal é o Natal de agora, de sempre, de todo momento.
Se o Natal é a nossa transformação, e se a nossa transformação acontece porque nós temos um norte e um guia que a gente tirou do pedestal e colocou como algo que é alcançável, e mais do que isso, que é presente, que é próximo. Alguém que mostra para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai e que, por isso, as nossas oportunidades de crescimento e de entendimento desse Jesus, elas têm uma dimensão de esforço, de tempo, que ultrapassa em muito as nossas experiências aqui, entre aquele momento que a gente está na maternidade e aquele outro que a gente está naquele outro lugar. Muito além. Então, Jesus já traz para nós a grandiosidade da criação, mostrando que a nossa pequenez precisa ser vencida pela nossa vontade, mas quando ele contrasta a grandiosidade da criação, a potencialidade que nós temos com aquilo que nós somos, são os efeitos do Jesus próximo que vem fazendo nos nossos corações e na nossa vontade de sermos mais felizes. Quando Jesus abençoa os aflitos, falando deles como os bem-aventurados, ele vai nos mostrando que aquele afastamento das dores e dos sofrimentos, aquela concepção infantil de que Jesus está aqui para afastar de nós esses sofrimentos, essas experiências de dor, também se desfaz. Porque a gente vai percebendo no Jesus mais nítido o papel das oportunidades que nós temos aqui. A gente vai percebendo que essa relação que é construída na nossa família, no nosso trabalho, nessa casa abençoada, quando a gente vê tantos rostos que nos calam ao coração, a gente vai percebendo que isso não tem preço, apesar das dificuldades. Mas para perceber isso, a gente precisa perceber o amor de Jesus por nós com clareza, naquilo em que ele de fato influencia nas nossas vidas, não como o mágico que nos transforma, mas como aquele exemplo que nos motiva a nos transformarmos. Aquele exemplo que um dia fatalmente vai fazer com que a gente viva esse sentimento, essa comemoração do aniversário do Cristo nos nossos corações constantemente. Porque essa visão nítida do nosso potencial que Jesus representa para nós, porque dentro da nossa possibilidade de concepção do bem, do amor, não há figura maior do que a do Cristo que permita que a gente reflita que há algo maior a ser feito, que há possibilidades maiores de amor dentro de nós. Deus está lá, distante, né? Dentro da sua essência que a gente não compreende, compreendemos e sentimos os seus efeitos na nossa vida. Mas Jesus a gente consegue compreender um pouquinho da escalada, porque ele é alguém que é da mesma natureza que nós somos, diferente de Deus. É preciso tirar Jesus do pedestal. Bem-aventurados os aflitos, porque nós compreendemos que essa aflição que nós sentimos tem propósito. Aliás, tudo aquilo que Jesus traz para nós, e que talvez seja o mais efetivo nas nossas transformações, é compreender o propósito de Deus nas nossas vidas. Jesus vem como um embaixador. Se nós compreendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós estamos compreendendo a forma como o desejo do Pai opera o universo, que é através da lei de amor.
E essa certeza, essa confiança, essa compreensão vai colocando no nosso olhar um prisma muito diferente diante dos nossos desafios. E mais do que isso, vai mostrando para nós que em meio a esses desafios é que estão as oportunidades de nós fazermos o papel também de emissários de Deus dentro das nossas limitações. O papel de estender a mão, o papel de amar ao outro como a nós mesmos, o papel de não ficarmos inertes diante da dificuldade do outro quando nós temos a oportunidade de auxiliar, porque Deus vai salvar ele, como ele vai me salvar. Não há que haver esforço. Às vezes é difícil, né, gente, a gente compreender que esse esforço, que esse trabalho é algo que tem fruto. Porque muitas vezes a gente só pensa, não, é muito mais fácil eu ficar em casa vendo televisão e deixar Jesus trabalhar para mim, né? Ele vai me salvar. É bem mais fácil. Mas é curioso, como a lei é de amor, à medida que a gente coloca essa consciência, né? Porque a gente, para abraçar alguma ideia, é preciso que a gente veja sentido. Na medida que a gente vai vendo sentido nisso, e que a gente vai colocando em prática aquilo que Jesus traz para nós como causa e que a gente deve acalentar o efeito em nós, isso é um ciclo virtuoso. É impressionante, não é? É impressionante como o esforço no bem nos gratifica tanto a ponto de nós colocarmos o esforço material, a dificuldade material para desempenhar determinada questão num plano secundário, terciário, porque a gente vai experimentando o efeito de Jesus nas nossas vidas. A gente vai experimentando na prática o que o nosso trabalho, o que o nosso esforço, que a gente envida na vida, pelo exemplo do Cristo, traz para nós como satisfação. É surpreendente. É surpreendente. Talvez a gente pare e pense, nossa, perdi tanto tempo. Perdi tanto tempo achando que o conforto de estar na minha casa enquanto Jesus está me salvando era o que me trazia alegria. Perdi tanto tempo. Perdi tanto tempo achando que o Natal é uma comemoração anual. Tanto tempo que eu perdi. Porque eu estou tirando Jesus do pedestal. Eu estou colocando a realidade de uma felicidade que a gente nem imagina no nosso horizonte de objetivos na vida. Olha só. Olha só. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há moradas muito mais felizes que as nossas. Há moradas em que as experiências na vida de relação são experiências de aprofundamento de amor e não de enfrentamento de dor. Há moradas em que Jesus desceu do pedestal há muito tempo. Há moradas em que a gente já percebeu com muita clareza que nós faremos o que Jesus faz e muito mais. É o nosso destino, gente. É o nosso destino. Mas a gente precisa descer Jesus do pedestal. A gente precisa trazer a realidade do amor nas nossas vidas, não como uma ideia romântica e distante, mas como uma faculdade que nós temos como filhos de Deus, como um atributo que nós temos de perfectibilidade, da condição de destino, da qual a gente não pode fugir, de sermos felizes. Mas o processo dessa felicidade que é estruturada, dessa felicidade que não depende do que está de fora, dessa felicidade que não está aguardando a salvação de um Jesus milagroso, dessa felicidade que a gente estrutura
a partir dos valores que a gente cria dentro de nós, a gente precisa colocar a nossa vontade. Porque senão a gente continua lá na sala esperando Jesus nos salvar. Qual é o Jesus nosso? Que Jesus é esse? Qual é a nossa compreensão? O que é Jesus para nós? Nós temos uma ferramenta maravilhosa, né? Temos uma ferramenta maravilhosa, que é o exemplo e o ensino que chega para nós. Muito antes de ter Natal, né, gente? Eu não sei, não é uma pergunta retórica, não, é uma pergunta de fato. Desde quando se comemora o Natal, será? Alguém sabe? Sei. Vamos imaginar que no 1º de dezembro, depois da desencarnação de Jesus, o Natal já fosse comemorado. Estamos falando de 2000 anos, mais ou menos, né? E antes disso? Tinha Natal? Tinha Natal? Não tinha comemoração de Natal. Mas tinha uma causa com efeito em nós, chamada Jesus, desde sempre na história da humanidade, né, Danilo? E aí? Qual é o nosso Natal? Qual é o nosso Natal? Jesus está nos preparando para tirar ele do pedestal desde sempre. À medida que aquela criança que idolatrava as pedras na ausência da noção mais precisa da divindade, à medida que aquela criança ia migrando seu objeto de idolatria das pedras para as plantas, para os animais, para os múltiplos deuses, é um preparo claro para a gente tirar Jesus do pedestal, que Jesus propicia para a gente ao longo da história da humanidade, trazendo de quando em quando aquelas quebras de paradigmas que faziam a gente parar e refletir. Espera aí, é esse o meu Jesus? Não é só durante o Natal que Jesus exerce a sua influência sobre nós. É sempre e desde sempre. Desde em que há humanidade nesse planeta e que o Mestre se encarregou de cuidar dessa humanidade. Desde sempre. Então, o nosso Natal é uma vez por ano? Qual é a nossa capacidade de trazer esse Natal para os nossos corações, para que, independente da data, ele esteja aceso lá? Qual é o nosso Jesus? Eu acho que eu estou sendo repetitivo a beça, né, gente? É isso, né, amigo? Precisa entrar direito, né? Precisa entrar direito. Mas essa entrada não é de fora para dentro, não é Jesus milagroso com a varinha de condão empurrando a ideia do amor nos nossos corações, não. Somos nós que precisamos absorver do exemplo do Cristo, não só do Cristo, de todos aqueles que nos amam, absorver o exemplo de como é melhor amar. Como é melhor amar? Jesus quebrou paradigmas lá na época de Moisés, em que a humanidade vivia ainda um estado de barbárie, em que a nossa consciência nos permitia matar o outro em nome da nossa subsistência. A nossa consciência permitia. A gente ia dormir tranquilo. Hoje permite? Hoje permite. Avançamos, né? Então, o nosso Jesus de hoje não é o Jesus daquela época. O nosso Jesus de hoje não é o Jesus da época em que Jesus veio aqui entre nós. A nossa percepção de Jesus não é aquela. Mas ela é nítida. A gente tem que se questionar. O quanto que as minhas aflições eu consigo superar? O quanto que eu consigo respeitar a recomendação do Espírito de verdade, quando lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz para nós assim, vou parafrasear, é preciso
que nós elevemos a nossa resignação à altura das nossas provas. Como que eu vou elevar minha resignação à altura das minhas provas se eu acho que Jesus vai me salvar? Eu preciso assumir a direção da minha vida. Eu preciso compreender, acima de tudo, que as rédeas do meu destino estão nas minhas mãos. Mas, mesmo sabendo disso, eu preciso ter convicção, eu preciso ter a certeza, eu preciso ter este valor em mim de que tudo está certo, no seu lugar, de que tudo que acontece, acontece na direção do bem, apesar dos desvios que nós fazemos. Como o pessoal costuma brincar, é igual o GPS, né, refazendo a rota. A gente erra e o GPS da lei de amor nos reconduz. Muitas vezes, tem que nos reconduzir por uma estrada de areia. A gente estava no asfalto bonitinho. Nós decidimos entrar num atalho ali, porque a gente viu alguma coisa que nos chamou a atenção. E para retornar à estrada confortável e segura, às vezes a gente precisa passar pelas pedras, é natural. Mas se a gente entende o papel desse retorno, se a gente entende que passar por aquelas pedras é para alcançar o asfalto seguro e confortável, a gente atravessa as pedras com muito mais serenidade, né, gente? E atravessar as pedras da vida com serenidade é aquilo que Jesus veio trazer para nós como consolo. É aquilo que Jesus veio trazer para nós como causa, dando exemplo da sua vida entre nós, que apesar de todas as pedras do seu caminho, a única coisa que ele demonstrava era a confiança absoluta no Pai, quando dizia que ele e o Pai eram um, veio mostrar para nós que é possível. Ele não veio exigir de nós essa convicção e esse valor para agora, mas ele veio mostrar para nós uma jornada, ele veio mostrar para nós que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele veio mostrar para nós que isso é um processo. Ele veio mostrar para nós que a felicidade não é algo que está lá distante com ele, como um objetivo que um dia a gente vai alcançar. Ele veio mostrar para nós que aquele montante de felicidade que está lá com ele foi construída ao longo do caminho, num processo. Mostrando para nós, nos incentivando, trazendo para nós o consolo e o conforto de que esse montante de felicidade é construído a partir da reunião de pedacinhos de felicidade que a gente vai conquistando no caminho, à medida que a gente vai tirando Jesus do pedestal e à medida que a gente vai se dispondo e colocando a nossa vontade de nos aproximarmos dele efetivamente, na certeza de que é possível. Confie. Gente, repetir tanto que está o tempo lá, né? Nem doeu, dona Alda. Olha só, você vê como a gente, nas nossas aflições, a gente não consegue enxergar o Jesus fora do pedestal, né? Mas isso é um processo, a gente vai aprendendo com as nossas experiências que ele está aqui do nosso lado, ele não está na cruz lá longe, não. Está aqui do nosso lado. Doutor Bittencourt está aqui do nosso lado. O nosso anjo da guarda está aqui do nosso lado. Não como presença física, porque esses espíritos superiores já conquistaram o direito de viver em esferas felizes. Não é só uma conquista egoísta, não. É porque, junto com o direito de viver em esferas felizes, eles também abraçam o dever de agir nessas esferas felizes, manifestando o amor deles em favor de quem precisa. Então, nosso anjo da guarda está lá distante. Doutor Bittencourt vem aqui, faz o trabalho dele, mas ele não dorme aqui, não, eu acho, né? Mas a conexão deles conosco, ela é constante, porque ela não tem limite de espaço. Certo? Confiemos de que a espiritualidade nos abraça o tempo todo. Confiemos de que o Natal, que a comemoração de Natal, que é a compreensão do amor do Cristo,
é uma construção diária que está com a gente presente o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, porque uma hora a gente se dá conta. A gente acha que não está construindo essa percepção do Cristo, mas estamos. Quando a gente lê uma página hoje, e essa página nos cativa mais do que quando nós lemos ela há um ano atrás, nós estamos construindo um Jesus mais nítido dentro dos nossos corações. Não desistamos, né? Aliás, o progresso ele é inexorável, porque é a lei de Deus, né? Porque a força das coisas nos impulsiona. Mas vamos ajudar nesse empurrão, não vamos deixar Jesus empurrar o carro sozinho, porque ele é o nosso Salvador, não. Vamos empurrar junto, porque a gente não faz ideia ainda, não fazemos ideia ainda do prazer que o desenvolvimento da nossa capacidade de amar ainda trará para nós, como felicidade, como paz de consciência, como compreensão da grandiosidade da criação, como compreensão da grandiosidade do Pai, que acima de tudo está regendo essa orquestra toda aí, para que essa nossa compreensão de Jesus, que é o que a gente precisa clarear agora, vá se fazendo nos nossos corações. Quando nós chegarmos lá, teremos desafios maiores, porque a nossa capacidade de enfrentar esses desafios também estarão ampliadas, certo? Gente, obrigado pela paciência de nos ouvir. Tá? Vamos agradecer nesse clima de entendimento de que tudo na natureza conspira em nosso favor. Vamos agradecer. Vamos agradecer devolvendo ao Mestre o presente que ele nos coloca a todo tempo, na forma não só do sentimento de gratidão, mas do ampliamento da nossa consciência de quem esse Cristo é. Vamos agradecer, retribuindo o amor de Jesus por nós, refletindo esse amor na nossa capacidade de amar a quem está do nosso lado. Vamos agradecer ao Mestre, missionário do Pai, que vem nos mostrar a realidade da vida, compreendendo que essa realidade é só de amor. Vamos agradecer ao Mestre. Vamos agradecer compreendendo que aquilo que nos aflige vem para o nosso bem e façamos aquilo que nos compete para que as nossas aflições se transformem em conquistas da alma. Para que as nossas aflições se transformem naquele escudo moral que afasta de nós a necessidade da dor e que, assim, nos coloca numa posição mais efetiva de auxiliar a dor do outro. Vamos agradecer ao Mestre, não pelo milagre, mas pelo seu esforço, que culminou nesse estado de serenidade que nós não compreendemos, mas cujos efeitos nós sentimos. Vamos agradecer a Jesus. Que o Natal seja uma constante nas nossas vidas e que nós possamos tirar o Cristo do pedestal. É com esse sentimento de gratidão, mestre, amigo, e é com a tua permissão que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.